Oi, eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu vou estar falando sobre autores e suas polêmicas. Mas antes de eu iniciar o vídeo, vamos para aqueles avisinhos de sempre que vocês já estão acostumados. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa os links aqui do canal. Me segue nas minhas redes sociais, seja membro aqui do canal, o valor tem um valorzinho que é só R$ 2,99 e você já ajuda muito. Tem o grupinho de ofertas do WhatsApp e do Telegram com várias ofertas da Amazon, que quando vocês compram no meu link, vocês ajudam o meu canal a crescer, eu ganho uma comissão em cima disso e isso ajuda muito, gente. Vocês não têm noção do quanto que isso ajuda. Bom, e a ideia desse vídeo veio de uma inscrita. Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre alguns livros polêmicos. Eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem. E ela deu a sugestão de eu fazer um vídeo sobre os autores polêmicos. E eu escolhi aqui alguns livros, ó, a doida. E eu escolhi aqui alguns autores que têm algumas polêmicas aí ao longo dos anos. Alguns autores nem estão mais entre nós, nesse plano terreno. Mas eu trouxe aqui, inclusive tem alguns que são autores que eu queria ler, quero ler, e tinha assim um receio sobre, justamente por conta dessas polêmicas, que às vezes é bem difícil você separar autor da obra em certos casos. Porque, por exemplo, a J.K. Rowling tem aí uma certa polêmica envolvendo racismo, homofobia. Só que eu amo Harry Potter, eu já li há muito tempo e eu não consigo me desapegar. Eu faço de conta que quem escreveu Harry Potter foi outra pessoa, porque realmente eu amo muito esse universo. E é isso, mas eu não é ela nesse vídeo que eu vou falar. E vamos lá. E a primeira autora que eu vou falar vai ser a Marion Zimmer Bradley. Desculpa a colinha aqui, mas é isso. E ela ficou mundialmente conhecida, mundialmente famosa por escrever As Brumas de Avalon, que é justamente através das visões das mulheres que de início ela foi publicada em 4 livros, né, contando as histórias de Camelot e do Rei Arthur, só que gerou depois, fizeram aí um volume único, que inclusive eu comprei recentemente na Book Friday. Inclusive, se você ainda não viu esse unboxing, corre lá pra ver que tá muito legal depois do vídeo. E ela também ficou muito renomada por escrever livros de ficção científica, onde ela aproveitava para abordar temas feministas e homossexuais. Só que teve um tempo que eu encontrei uma reportagem, aí uma notícia bem... eu acho que eu estava querendo ler algum livro do Rei Arthur, inclusive eu acho que foi na época que eu comprei o box, que eu fiz até uma leitura conjunta do primeiro livro, que foi Rei Arthur, e eu encontrei uma polêmica sobre essa autora, onde ela foi acusada de pedofilia pela própria filha. Nascida em 3 de junho de 1930, na cidade de Albany, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, Bradley começou a escrever já na adolescência. No ano de 1950, casou-se com Walter Bruin, considerado o maior nome da numismática, o estudo das moedas, cédulas e medalhas dos Estados Unidos. Mantiveram-se finalmente casados até 1990, quando Bruin foi preso por abuso de menor. Em 2014, a filha da Marion Zimmer, Moira Greland, veio a público acusar a mãe de abusá-la dos 3 aos 12 anos de idade. E o detalhe é que essas acusações elas se estenderam não só para Marion, mas também para o pai dela. E o detalhe é que em 1950 ele também já levava várias acusações de pedofilia. E segundo a filha dela, a mãe dela apoiava o pai dela a fazer essas coisas. E em 2017, a filha dela, né, da Marion, publicou uma biografia, que eu vou ler aqui o nome em inglês para vocês. E ela tem uma tradução livre que é O Último Armário, O Lado Negro de Avalon. Mas em inglês é The Last Closet, The Dark Side of Avalon. Então é isso, ela fez uma biografia onde ela basicamente quis relatar as coisas ruins e os crimes que a mãe dela cometeu contra ela e contra outras crianças. E isso meio que deu uma manchada, né, com certeza, no legado que ela tem. Afinal de contas, gente, As Brumas de Avalon é considerada um clássico. E é justamente esse ponto que eu levo. Eu fiquei durante muitos anos não querendo ler o livro, porque nesse caso é muito difícil separar a autora da obra. Mas quando eu soube que a compra os fundos da venda dos livros eram revertidos para a filha dela ou para doações, isso aqui para mim mudou a minha visão. Então eu comprei, aí agora sim eu vou ler. Mas não sei quando vou ler, porque ainda assim é muito difícil pensar que ela
que a autora que escreveu isso fez essas barbaridades, essas atrocidades. E o próximo autor que eu vou falar é um autor de um livro que, assim, gente, eu não gostei muito, mas tem muita gente que é super fã mesmo, de colecionar vários livros. E o autor que eu estou falando é o Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas. Ele foi poeta, fotógrafo, matemático e ele também foi reverendo na igreja anglicana. Só que o seu nome, né, ele ficou aí eternizado, ficou mundialmente famoso pelo livro Alice no País das Maravilhas, mas em seguida ele também ficou bem conhecido por conta das polêmicas que envolvem a criação do livro Alice no País das Maravilhas, justamente por conta de que a Alice é inspirada em uma garotinha que ele conheceu na igreja. E foi no ano de 1855 que ele conheceu a Alice, que é justamente a menina que ele fez, que foi inspiração para o livro Alice. E depois que ele conheceu ela, a família dela, ele passou a ter mais contato com eles. E em julho de 1862, ele resolveu fazer um passeio, né, com a família Liddell, que era a família da Alice, ela tinha uma outra irmã. E nesse passeio, durante esse passeio de barco, ele veio nele, né, a ideia de fazer esse livro Alice. Só que aí veio outras polêmicas, porque as pessoas passaram a enxergar, a ver um outro lado, uma outra intenção por trás desse livro, devido a algumas fotografias que surgiram. E o detalhe, como eu disse no início, ele gostava muito de fotografia, ele tirou mais de 3.000 fotos, só que o conteúdo dessas fotos, a maioria das suas fotos eram de crianças nuas. E assim, gente, hoje em dia, óbvio que isso é uma coisa que causa muita revolta, muita sensibilidade, mas pelo que eu li, na época, quando ele fez essas fotografias com algumas crianças em roupas que não deveriam vestir, não causou tanta repercussão como tem causado depois, mesmo porque, gente, é meio estranho, as pessoas achavam que no fim das contas ele sentia alguma outra coisa por Alice, mas também há quem diga que na realidade as pessoas são maldosas e na realidade ele só gostava dela mesmo como um adulto gosta de uma criança, uma relação de amizade, mas há quem diga que sim, ele tinha aí alguns traços de pedofilia. E justamente, uma dessas fotografias era justamente da Alice e repentinamente, em 1863, a família da Alice cortou relações com o Carroll e ficou aí a dúvida do real motivo disso ter acontecido. Então as pessoas ficaram se perguntando o porquê eles eram tão amigos e simplesmente do nada deixaram de se falar. E aí veio essas fotografias e as pessoas, lógico, que começam a imaginar o que pode ter acontecido. Inclusive, teve um autor que em 1933 fez aí uma análise, um livro Alice no País das Maravilhas, Psicanálise, e onde ele retrata, onde ele falava que ele achava que o Lewis, o Carroll tinha um outro tipo de objetivo com Alice, ele tinha um outro instinto, um instinto mais sexual com Alice. E aí, como eu disse pra vocês, como isso no passado não foi tão relevante, não teve tantas repercussões como teve depois. E algumas pessoas relataram que a nossa sociedade que está corrompida está vendo maldade onde não tem. E aí eu nem sabia disso, eu confesso pra vocês. Eu li Alice no País das Maravilhas, não gostei muito do livro, mas eu não sabia dessa polêmica. Eu fiquei sabendo disso muito tempo depois, quando eu estava justamente pesquisando sobre os livros polêmicos, e eu encontrei Lolita, e aí foi onde surgiu essas coisas sobre o autor de Alice no País das Maravilhas. Outro autor, e esse aqui é um autor nacional, né, e ele é um autor muito famoso, eu particularmente amava, eu não cheguei a ler os livros, né, porque eu não fui uma criança totalmente leitora, eu lia pouquíssimas coisas, mas eu era super fã de um desenho inspirado no livro dele, que era O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Ele tinha muitas frases racistas, não é à toa que as pessoas até comentam, e é nítido ver, onde a tia Anastácia era a empregada negra que fazia a comida, que fazia toda a limpeza, que fazia tudo para as pessoas, enquanto a sua patroa, que era a dona Benta, era uma mulher branca, os seus netos eram brancos, e aí fica assim esse questionamento. E algumas pessoas falam que isso aconteceu porque devido à época que ele escreveu, devido aos pensamentos que as pessoas tinham naquela época, que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Algumas pessoas alegam que, como naquela época as pessoas negras geralmente eram tidas como escravas, empregadas, então as pessoas tinham
essa fixação na cabeça de que isso era normal não justifica, e eu até penso assim que como criança, quando eu era criança, eu assistia e eu nunca tinha reparado nisso, eu nunca tinha observado nisso, em como de fato a empregada era a mulher negra e a patroa era a mulher branca. Eu acho que no fundo da inocência das crianças, as crianças não percebem isso. E hoje, vendo isso, a gente vê sim alguns problemas nisso. E o bom é que a neta dele, ela está relançando os livros com uma nova tradução, retirando as frases racistas que tem no livro dela, inclusive tem dele, né, desculpa. Inclusive tem algumas falas, por exemplo, quando ele chama, quando a tia Anastácia é chamada de macaca. Por exemplo, quando, e nisso é a Emília, a boneca que chama ela de macaca. O Pedrinho, que é o neto da Dona Benta, ele fica falando dela com desdém, com a tia Anastácia, com palavras meio pejorativas. E o que eu acho interessante nisso é que, querendo ou não, quando esse livro foi escrito, as pessoas persistiam muito naquela, como eu disse, né, naquela de que as pessoas negras eram empregadas, só quem tinha alguma coisa eram as pessoas brancas. Mas o bom é que, com o tempo, a sociedade vem aprendendo, estamos em constante evolução, pelo menos algumas pessoas, né? E ela tá fazendo isso, ela tá mudando essa tradição, ela tá para que as crianças das próximas gerações leiam o Sítio do Pica-Pau Amarelo e tenham aí uma tradução sem essas coisas, né? Essas falas racistas, essas atitudes racistas. E aí foi uma coisa também que eu li em uma reportagem, né? Foi que a gente também não pode só levar isso pro lado do racismo. A gente não pode esquecer que o Monteiro Lobato, ele foi sim fundamental, ele criou a primeira editora nacional, ele foi fundamental para vários leitores. Eu era super fã, sou super fã do Sítio do Pica-Pau Amarelo, então ele fez parte da minha infância. Teve aí a tentativa de mudar, né, essa tradução para tirar essas frases, essas palavras racistas. E, gente, depois disso, né, ele sofreu muito, né, devido a essas frases que tinha no livro dele. Disse que ele teve problema na autoestima dele. E eu não sabia disso também, gente, para ver como a gente às vezes não sabe de certas informações. E pesquisando sobre esses autores, eu descobri que devido a isso ele não sei se é verossímil, mas eu vi em algumas reportagens falando que, devido a isso, a essas repercussões que tiveram de ele estar sendo citado como uma pessoa racista, ele entrou no mundo do alcoolismo. E com isso ele entrou no alcoolismo que tirou a sua vida, né? Destruiu a sua vida por conta disso. Aos 41 anos de idade. Enfim, é triste. Mas, gente, assim, uma história que eu sempre vou amar. E a gente deve sim ser grata ao Monteiro Lobato, porque foi ele que incluiu aqui a primeira editora nacional. E vamos pensar que os livros estão sendo revisados e vão ser publicados com novas edições. E é isso, gente. E no caso, gente, não é a neta, é a bisneta dele, que ela tá reeditando as obras e tirando essas frases que estão gerando censura em torno do racismo. E vão republicar os livros, e eu acho que quando republicar eu vou querer comprar, e se já não tiver republicado eu vou querer descobrir isso, porque quando republicar eu vou comprar, e inclusive vou querer dar para os meus sobrinhos, porque eu quero que eles leiam e tenham contato com essas obras que eu li quando criança ou que eu assisti. Agora, um autor que eu nunca li, mas eu sou apaixonada pelos filmes, que é o Nicholas Sparks. Um Amor para Recordar, A Última Música, vários livros aí. Inclusive, eu sou louca para ler o livro dele, A Última Música. Eu comprei num sebo, eu troquei num sebo. Só que tem muita polêmica envolvendo ele e eu não sabia, gente. E justamente eu descobri isso agora, gente, em que mundo que eu vivia, em que eu estava escondida em quê? Eu estava numa caverna para não saber disso? Só pode. E foi o diretor de uma escola que abriu um processo contra racismo e homofobia contra o Nicholas Sparks. Só que, claro, o Nicholas Sparks, ele vem negando, ele negou, ele disse que nunca fez isso. Saul Hillel Benjamin dirigia a escola Epiphany School for Global Studies, fundada pelo autor em 2006. Ele alega que, depois de ter sido demitido, foi vítima de calúnia. Sparks teria espalhado o boato de que o ex-funcionário tem mal de Alzheimer. E o Benjamin, né, que foi demitido pelo Nicholas, ele disse que ele observava que na época que ele era diretor da escola, a escola, que tinha 500 e poucos funcionários, tinha apenas 2 ou 4 funcionários negros. E o Nicholas Sparks respondeu o seguinte para ele, porque ele questionou o porquê disso. Ele falou assim: alunos negros são muito pobres e não podem se dedicar aos trabalhos acadêmicos. E ainda teve também um problema que, quando o Benjamin relatou para o Nicholas Sparks que estava havendo bullying, homofobia contra alunos da comunidade LGBT, ele simplesmente ignorou e disse que aquilo ali era apenas bobeira e que não passava de
brincadeira. E ainda também o Benjamin, e ele também alega que foi humilhado na escola quando o Nicholas Sparks pede para ele se levantar na frente de todo mundo e falar sobre a sua ascendência judaica, de forma para humilhar ele, segundo as pessoas relatam. E ele também fala que durante isso, né, que um dia ele foi obrigado a se levantar e falar sobre a sua ascendência, alguns pais simplesmente insultaram ele, xingaram ele e outros aplaudiam enquanto ele passava por essa situação, e o Nicholas Sparks não fez nada, né? Fez sim. Apoiou isso. E eu confesso pra vocês que eu já tinha ouvido falar que tinha algumas polêmicas envolvendo ele, mas como eu não era de ler os livros dele, eu só assistia às adaptações literárias, eu não sabia dessas polêmicas e eu fiquei, literalmente perdi a vontade de ler o livro, eu não tenho mais muita vontade, mesmo porque o livro que eu queria ler era A Última Música, que eu já sei o filme, as falas de cabeça. E aí eu fico me perguntando, tá, será se eu vou ler? Será se vale a pena? Eu posso até ler, porque realmente eu não comprei, então eu não apoiei, não dei dinheiro pra ele, porque foi uma troca no sebo. Então, talvez dê certo. E agora, por último, eu vou falar de uma autora que é a Hanya Yanagihara. Gente, o nome dela é muito difícil, tá? Mas é a Hanya, que é a autora de Uma Vida Pequena. E quando eu li esse livro, inclusive tem vídeo aqui no canal da resenha falando, chorando, e eu até comentei sobre isso. E a polêmica que envolve ela é justamente a maior de todas, é que ela não acredita em tratamento psicológico, ela não acredita em terapia, ela acha que isso tudo é uma perda de tempo. Não é à toa que os livros da autora, os livros, pelo menos o que eu li, Uma Vida Pequena, a gente sente, a gente percebe que ela, a todo momento, tem um personagem principal que é o Judge, ele tem diversos traumas, o livro é muita tragédia, é muita coisa ruim, infelizmente acontece, só que a gente percebe a todo momento que ela deixa bem claro que não adianta ele buscar tratamento psicológico, ou quando ele busca, que tem pessoas que falam para ele buscar, mas a gente já sente ali ela dizendo que, não adianta você ir porque não vai resolver de nada. A gente sente a todo momento que é essa a intenção dela de, ele vai, mas a gente sabe que não vai resolver e só tem uma solução. É basicamente isso que a gente sente lendo esse livro. E ela tem, tipo assim, alguns posicionamentos onde ela não é uma autora muito solícita. Tem um trecho que eu peguei de uma psicóloga que ela fala o seguinte: a autora declarou que não acredita em psicoterapia. E na opinião dessa psicóloga, ela fala que é negacionismo da parte dela, porque terapia não é religião, terapia é ciência. Como eu disse, essa autora é uma autora muito fechada, ela não é aberta a opiniões e discussões, e ela já deixou bem claro em uma entrevista que ela não se importa com a opinião dos leitores, ela não se importa com a opinião de ninguém. Inclusive, ela não lê e nem assiste as resenhas, não lê as críticas, para ela pouco se importa o que as pessoas estão achando dos livros dela. E ela tem um outro livro, e esse outro livro, eu vou deixar aqui a capa para vocês, ela até fala que é também, assim como Uma Vida Pequena, os protagonistas são todos homens e na sua maioria são protagonistas homens. Esse outro livro que ela tem também, ele só é com protagonistas homens. E ela foi questionada o porquê de ela gostar de livros com 100% dos protagonistas masculinos. E ela falou o seguinte: e se Uma Vida Pequena tivesse protagonistas mulheres? Hanya respondeu que o livro seria chato. Por quê? Não sei. Ela acha que se um livro for protagonizado por mulheres, se tornaria um livro chato. E agora o principal ponto, a maior polêmica na minha opinião, que é uma coisa assim que eu acho um absurdo, a autora simplesmente não acredita naquele famoso aviso, alerta de gatilhos. E eu acho isso um absurdo, porque, gente, não adianta. Cada pessoa está passando por um momento, cada pessoa tem uma sensibilidade, cada assunto atinge as pessoas de formas diferentes. Se você está passando por um problema, se certa coisa ali você está lendo determinado livro, aquilo pode lhe causar um gatilho que pode lhe levar ao extremo. E o livro dela é um livro que está aí para provar. O livro dela, gente, é gatilho do início ao fim, é um livro super pesado, é uma narrativa crua, gráfica, cruel. E se você não souber o que tem ali, se você não estiver preparado, aquilo ali pode acabar com uma pessoa. E isso não entra na minha cabeça, de verdade. Porque, digamos, uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que passou por situação parecida com o que acontece no livro, ela não tem aquele aviso do que acontece ali, ela vai ler aquele livro, aquilo ali vai despertar nela algum dano, e eu acho isso bizarro, o fato de ela não querer esses alertas. O bom é que a gente tem aí os criadores de conteúdo para isso, e as editoras, que avisam sim que os livros dela são cheios de gatilhos. Eu só li um, mas o outro me disseram também que é super pesado. Como ela não lê as críticas dos leitores, das editoras, ela nunca vai saber disso. Ou seja, ela não se importa. Mas ela deve saber, gente, ela não deve viver numa caverna, ela deve conhecer pessoas que já falaram pra ela: amiga,
alerta de gatilhos aí nos seus livros, só que ela não tá ligando, né? E eu acho isso um absurdo, porque, gente, o gatilho nos livros, avisar que tem gatilho nos livros é o mínimo, o mínimo. Bom, gente, então é isso. Eu espero que não tenha ficado confuso. É muita coisa, é muita informação. E eu tentei ser o mais breve possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas polêmicas. E também se você conhece alguma polêmica que eu não citei aqui, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo do canal.